Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nesta aula 10, iremos focar nas soluções numéricas de sistemas lineares e dando ênfase ao método de eliminação de Gauss. Todos esses métodos de soluções numéricas de sistemas lineares, eles têm o mesmo objetivo, que é encontrar uma solução para sistemas que seja possível e que seja determinado. E nesse caso, todos eles têm esse mesmo objetivo e eles têm formas de se resolver diferentes, ou seja, eles têm algoritmos diferentes. E que consiste esse método de eliminação de Gauss? Ele consiste em transformar um sistema escrito como AX igual a B, sendo que A é uma matriz que acompanha, são aqueles termos que acompanham o X. O X, propriamente dito, é uma matriz com as incógnitas que tem no sistema, e B é uma matriz com todos os termos independentes, que são os termos que estão depois da igualdade de cada sistema. E a transformação pega esse sistema e transforma ele em um sistema equivalente. Não encontro propriamente de solução, porque nesse caso o método ele tem duas etapas, propriamente dito. Esse algoritmo ele tem o objetivo de encontrar um sistema equivalente e depois a gente usa o método de substituição. Então, esse sistema equivalente vai ter uma matriz de coeficiente triangular superior. O que consiste essa matriz? Ela é uma matriz que tem na diagonal principal, acima dela vai ter números, pode ter zero, mas por obrigação, abaixo dessa diagonal principal tem que ser todos zeros. Com base nisso, nessa pré-definição, a gente vai ver também com mais calma no decorrer da aula o que seria a matriz de coeficiente triangular superior na prática, né? Mostrando para vocês exemplos. Mas, assim, pela definição, ele é uma matriz propriamente dita com a diagonal principal abaixo dela com todos os elementos zero. E é possível, a partir dessa matriz triangular superior, com esses coeficientes, né, você vai encontrar um resultado mais rápido para a solução quando for aplicar o método da substituição. E isso vai acontecer através de transformações elementares. As transformações elementares consistem em cada uma das interações do processo e iremos encontrar com o objetivo, né, a gente vai ver que é possível transformar um sistema em um sistema equivalente com matriz de coeficiente triangular superior. Então, nesse caso, a gente vai pegar o valor de A e o de B, né, a gente vai focar nessas duas matrizes, porque necessariamente o método ele utiliza tanto a matriz de A como a matriz de B para fazer a aplicação do método propriamente dito. O que consiste o teorema do método de eliminação? Em alguns momentos, vai ser possível fazer a troca de duas equações. Isso quando se A xb for um sistema do tipo linear. Se esse é um sistema linear, então a gente pode trocar duas equações, podemos multiplicar uma equação por uma constante não nula, podemos adicionar um múltiplo de uma equação a essa outra equação, e aí com base nisso fazer a manipulação, ou seja, fazer uma pré-transformação, ou seja, trabalhar o sistema antes para depois aplicar o algoritmo. Então, podemos fazer isso em algum momento da situação, certo? O teorema garante isso. E o objetivo sempre vai obter um sistema equivalente. E sempre vai ter, quando a gente faz a troca de duas equações, vai ter um sistema equivalente. Se a gente multiplicar uma das equações por uma constante, vai ter um sistema equivalente ao termo anterior. E como é o método? Ele vai englobar duas fases, né? O método de eliminação de Gauss. Ele tem a fase de eliminação, que é o algoritmo propriamente dito, e a fase da substituição, que é aí depois que você pega a matriz do tipo coeficiente triangular, né, superior, a gente vai ver que é possível aplicar de forma bem mais rápida usando o método da substituição. A gente pode resolver também o sistema utilizando apenas o método da substituição, porém ele vai demorar bastante para encontrar, porque nesse caso a gente vai sempre isolar algumas letras e às vezes a gente fica com o poder de processamento mais lento nesse caso. A gente vai ver que vai ter várias etapas para se fazer utilizando o método da substituição propriamente dito, né, direto. Então, o método de eliminação de Gauss une as duas fases, a eliminação e a substituição. O que consiste a fase de eliminação? Você vai pegar o sistema
vai transformar ele nas matrizes, né? Tipo a matriz A e a matriz B. E vai fazer uma transformações elementares numa matriz chamada matriz aumentada, que consiste em adicionar na matriz A coluna de B. Depois, a gente vai saber que quantas etapas a gente vai construir essa transformação. Para uma matriz do tipo n por n, esse processo vai ter n-1 etapas. O que significa dizer? Se a matriz é tipo n por n, significa dizer que é uma matriz de ordem 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, certo? Então, esse n vai ser a quantidade de incógnitas que nós temos dentro de um sistema. Vamos supor que tenha x, y, z. Então, no caso, é um sistema com 3 incógnitas, com 3 equações, provavelmente. E aí vai ter uma matriz do tipo 3 por 3, ou seja, n é igual a 3. E esse processo vai ter, no caso, n-1 etapas. Nesse caso, vai ser com 2 etapas, a gente consegue, ou 2 interações, a gente consegue encontrar a matriz do tipo desejada, que depois da diagonal principal você vai ter, antes dela, na verdade, você vai ter abaixo dela, vai ter tudo zero. Então é esse o nosso objetivo, pegar essa matriz aumentada e abaixo da diagonal principal tá todos os elementos com zeros. Como é o procedimento de eliminação? Você vai montar a matriz aumentada, depois vai determinar o pivô. Esse pivô ele consiste em pegar, com base nesse K, que é a K interações, quando o K é 1, por exemplo, você vai pegar a primeira linha, e no caso, como o K é a índice KK, então como o K é 1, vai ser o índice 1, 1. Quando o K for passar a ser 2, a gente vai pegar justamente o elemento a índice 2, 2. Ou seja, a gente vai pegar os elementos da diagonal principal como um pivô. Depois vai definir os multiplicadores de linhas. Esses multiplicadores de linha vai ser determinado aqui como o m índice K igual a índice K sobre a índice KK. Ou seja, com base no pivô, a gente divide o elemento da minha linha pelo pivô, e esse multiplicador ele vai ser essencial para atualizar as linhas também, certo? Tanto o m índice K como a própria linha do pivô, ele vai ser útil para fazer a atualização dessas linhas, as linhas que precisam ser atualizadas depois que usa o método. Vamos ver um exemplo para a aplicação desse método. Então, nós temos aqui um exemplo, que nós temos 3x, é o mesmo sistema que a gente viu do slide, e aqui a gente vai fazer o método de aplicação da eliminação de Gauss. Então, o sistema é 3x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 1, x1 mais x2 mais 2x3 igual a 2, 4x1 mais 3x2 menos 2x3 igual a 3. Então, esse aqui é o sistema e a gente vai fazer a aplicação propriamente dita. Então, o primeiro passo, eu coloquei aqui como K0, que seria as interações. Como aqui nesse caso o sistema tem 3 incógnitas, ele vai ter 2 interações, sendo que essa aqui não conta, que é apenas a aplicação da transformação do sistema linear para a matriz propriamente dita, certo? Então, eu vou ficar alternando entre o teorema propriamente dito. A gente vai revisar o que diz, né? O que é que diz o primeiro passo? No primeiro passo diz da seguinte forma, essa aqui é o primeiro passo da primeira fase. Nós pegamos a matriz aumentada. O que seria essa matriz aumentada? Ele consiste na aplicação da matriz A com a matriz B. A matriz A é apenas os termos que acompanham o X, né? Nesse caso, x1, x2 e x3, que seria aqui. Nesse caso, como uma matriz tipo de ordem n por n, nesse caso, é uma matriz do tipo 3 por 3 e adiciona uma coluna a ela para a matriz aumentada. Então, seria 3, aqui em cima. Depois, o segundo elemento é 2, depois 4. Essa aqui é a matriz A, que acompanha justamente os coeficientes. Aqui também é 1. Aqui vai ser 1 e aqui 2. Temos também aqui 4, 3 e menos 2. Agora eu vou explicar para vocês, eu falei no decorrer da aula sobre a matriz do coeficiente, no caso a matriz onde nós temos justamente
abaixo da diagonal principal ter elementos zeros. Isso que está em vermelho, pessoal, é o quê? São os elementos que precisam ser transformados em zeros. Porque a gente vai ver quando for aplicar, propriamente dita, encontrar o resultado, iremos encontrar de forma bem mais fácil os elementos x1, x2 e x3, ou seja, o vetor de solução propriamente dito. Nesse caso, ainda na primeira etapa, no primeiro passo, na verdade, nós temos que adicionar aqui a matriz e em seguida adicionar uma coluna que é a matriz B. Então, adiciona a matriz B à matriz A. Então, 1, 2 e 3 aqui. Então, a gente vai trabalhar com essa matriz aqui. Certo? Então, o segundo passo seria encontrar o pivô. Depois que a gente encontra a matriz, então a gente encontra o pivô facilmente aqui. Então, o pivô seria encontrar quando k é igual a 1. A gente vai verificar aqui para atualizar esses valores aqui na matriz de baixo. Então, como k é 1, ou seja, para a primeira iteração, a gente vai pegar a primeira linha. Quem é a primeira linha? É esse valor aqui. E quem é o primeiro elemento? No caso, ele vai pegar o elemento índice kk. Quem é k? K é 1. Então, como k é 1, ele vai pegar justamente o elemento índice 1, 1. Quem é o elemento índice 1, 1? É o elemento, esse elemento aqui. É o que está na diagonal principal, certo? Então, o pivô aqui é 3. Então, aqui eu vou dizer que esse pivô é igual a essa célula aqui. Ok, feito isso, a gente encontra o pivô. Depois nós temos o terceiro passo, que é encontrar os multiplicadores de linhas. Os multiplicadores de linhas são o quê? São os termos que nós temos de cada, refere-se a cada coluna, nesse caso. Que nesse caso o objetivo principal é o quê? Depois que a gente tem com a primeira interação, a gente tem que pegar todos os elementos que estão abaixo desse pivô e transformá-los em zero. Esse é o objetivo para a primeira iteração. Depois, a segunda iteração é pegar o elemento que está tudo abaixo do pivô e transformar eles em zeros. E assim por diante, até encontrar a matriz final, certo? Então, como aqui nós estamos no K1, a gente vai pegar justamente os elementos que estão abaixo do pivô, que nesse caso vai se referir justamente à linha 2 e à primeira coluna, que seria justamente esse elemento aqui. Então, seria o 1, ele vai pegar o 1 dividido pelo pivô. Então, vai pegar esse elemento da célula e dividir pelo o pivô. E vai encontrar um número que é igual a 0.333. Se você estiver fazendo isso com o procedimento no papel mesmo, vocês utilizam as frações. Porque nesse caso ele fica bem mais fácil de fazer a multiplicação propriamente dita. E aqui quando a gente está dividindo 1 por 3, vai dar um número arredondado. Então, geralmente quando tem um arredondamento, existe um erro propriamente dito. Depois nós temos que aplicar para o ML3, ou seja, o multiplicador de linhas. O multiplicador de linhas da L3 seria o quê? O próprio elemento aqui da primeira coluna dividido pelo pivô. Ok, e encontramos como sendo 1.33, certo? Então, aqui, até aqui está tudo tranquilo, é isso mesmo que tem que ser feito. Depois, o que vai acontecer? Para encontrarmos o K índice 1, a gente vai repetir a primeira linha, certo? Que é o elemento pivô, repete a primeira linha, então 3, 2, 4 e 1. Em seguida, na interação, nessa primeira interação, a gente vai atualizar através do quinto passo, que é o quê? Atualizar essas linhas como sendo essa forma. A gente viu isso lá como sendo L índice I é igual a L índice I menos ML índice I multiplicado pelo pivô, ou seja, pela linha do pivô. E aí, o que consiste nesse caso aqui, esse L2? Vai ser o L2 menos o ML2, ou seja, o multiplicador de linha de 2, multiplicado por a linha 1, relacionado justamente aos elementos da mesma coluna, pessoal. Então, aqui seria como? Eu vou aplicar as minhas fórmulas, a nossa tabela. Então, aqui seria o igual, que vai multiplicar o quê? Ele vai pegar o L2, que seria quem? Esse elemento aqui anterior, subtraindo com quem? Eu vou colocar entre parênteses, porque vai garantir que está multiplicando, né? O ML2, que é o multiplicador de linha, multiplicando pelo L índice I, que é o elemento da linha do pivô.
No caso, esse valor aqui. Ok, ele deu 0. Isso aqui faz sentido para os nossos objetivos. Depois, o que a gente vai fazer? Aplicar a mesma fórmula, só que nesse caso para o segundo elemento da linha 2. Então, vai mudar um pouco, porque nesse caso, a mesma fórmula, mas ele vai pegar elementos diferentes. Vocês vão fazer sentido agora, olha só. Eu vou pegar o elemento da linha 2, que é esse aqui, que é o termo anterior, menos o multiplicador da linha, esse valor não varia, multiplicado aqui pelo elemento da linha 2. Não seria esse aqui, o elemento que está acima dele, certo? Então, seria esse aqui. Perfeito. Então, o valor deu um valor com dízima periódica. Eu vou só diminuir aqui o número de casas para 3, para 2 mesmo, propriamente dito, está bom isso aqui. E em seguida, nós vamos encontrar o elemento da linha 2, da terceira linha, nesse caso, terceira coluna e segunda linha. E vai ser quem? Vai ser o elemento da linha 3 menos o multiplicador, que é esse aqui, ainda sobre o multiplicador da linha 2, multiplicando aqui com o elemento da linha do pivô, que é esse valor aqui. Então, ao multiplicarmos, vai dar isso aqui com casas decimais. Eu vou só diminuir aqui e encontramos essa resposta. Em seguida, nós aplicamos também ao ML2 no seu último elemento da segunda linha. Então, nós referimos a quem? Ao elemento anterior menos a multiplicação do valor do multiplicador de linha, multiplicando aqui com a linha do pivô. E encontramos essa resposta. Diminuindo aqui a precisão, vai dar 1,67. Então, se você estiver trabalhando com fração, aqui vai ficar 1/3, aqui vai ficar 4/3, aqui 1/3, talvez 2/3 e aqui 5/3. Ou 5/2, não sei, mas seria algo assim que vocês iriam encontrar se fosse trabalhar com fração, certo? Mas aqui, como a gente está fazendo uma operação dentro de uma planilha, ele não me dá uma fração e me dá uma resposta em ponto flutuante. Depois a gente vai fazer a linha 3, que vai pegar o multiplicador da linha 3. Então, se refere ao termo anterior, subtraindo com quem? Com o multiplicador da linha 3, esse aqui, multiplicando com o elemento da linha do pivô. Não refere-se a propriamente dito a linha anterior, no caso a linha 2. É o elemento da linha do pivô. Então, o termo que está se referindo seria o elemento da linha do pivô com a primeira coluna. Aqui deu 0. Então, a gente atingiu o objetivo, que é zerar todos os elementos que estão abaixo do pivô. Em seguida, a gente vai encontrar o próximo elemento desse vetor. E aí seria como? Seria referindo ao elemento anterior, menos o multiplicador da linha, multiplicando com o elemento da linha do pivô. Esse valor aqui. E encontramos um valor, e aí só diminuindo aqui a precisão, para 3 casas, 2 casas, após a vírgula, nós temos esse valor aqui. Depois, nós aplicamos novamente, referindo-se ao termo anterior, menos a multiplicação do multiplicador de linha, multiplicado pelo elemento, pela linha, né, o elemento da linha do pivô, que é esse 4. E encontramos esse valor aqui com essa precisão. Depois, aplicamos para o último exemplo, para o último elemento. Esse elemento aqui, anterior, subtraindo pelo multiplicador, multiplicando aqui pela linha do pivô. Ok, então a gente encontra aqui essa primeira iteração e atingimos o objetivo, que é transformar o que está abaixo do pivô igual a 0. Agora o K vai passar a ser 2. Como o K passa a ser 2, o pivô aqui vai se referir a quem? Vai se referir justamente ao elemento A índice KK. Como o K é 2, então ele vai pegar justamente esse elemento aqui, que é da segunda linha e da segunda coluna. Então o pivô vai passar a ser ele agora. Agora, como a gente está na linha no K2, nesse caso a gente repete a primeira e a segunda linha na outra matriz. Então, repete a primeira linha, a segunda linha na outra matriz. E em seguida, nós aplicamos
o método para a linha 3. E que consiste esse método para a linha 3? Nós atualizamos aqui pelo multiplicador de linha. Como o pivô agora é esse termo aqui, que é o terceiro, então o ML3 vai se referir a quem? Ao elemento que está abaixo dele, que seria esse aqui. Se referir a ele dividido pelo próprio pivô. E essa divisão vai dar 1. Se dividir 0,33 pelo próprio 0,33, vai dar 1. E aí, nesse caso, a gente atualiza a terceira linha como aqui? A gente vai pegar os elementos da terceira linha, L3, menos o multiplicador de linha 3, multiplicado agora com a linha do pivô. A linha do pivô agora é a linha 2. Como o K passou a ser 2, então vai se referir justamente à segunda linha. E aí a gente conta os elementos agora para essa terceira linha, certo? Fazendo essa atualização. Então, a atualização consiste em pegar o elemento anterior, menos pegar o multiplicador e multiplicar a linha do pivô, ou seja, multiplica esse aqui pela linha do pivô. Quem é a linha do pivô da outra matriz é essa linha 2, então vai se referir a isso aqui agora. Depois, aplicamos novamente, aqui, se referindo ao termo anterior, subtraindo pelo multiplicador da linha 3, que é esse valor aqui, multiplicando pelo o valor da linha do pivô, que é esse aqui. Então, a gente faz a diferença, né, e encontra esse resultado, 0, que é justamente o nosso objetivo. Ele colocou aqui com precisão, mas deixa eu só corrigir aqui, porque a gente acabando colocando porcentagem. Então, seria esse valor aqui, 0. Então, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Até agora, a gente só faz basta atualizar agora os demais. Então, o que consiste essa atualização? Aqui a gente vai se referir justamente à linha do elemento anterior menos a multiplicação do ML3 multiplicado pela linha do pivô, que é a linha 2. Então, vai se referir justamente a esse valor aqui. Então, vai dar menos 8 isso como resposta. Só diminuir aqui a precisão. É isso mesmo. E, em seguida, aplicamos para o próximo elemento, que se refere ao termo anterior, subtrai com a multiplicação do multiplicador da linha, o multiplicador da linha que é o ML3, multiplicando pelo elemento da linha do pivô, que é esse valor aqui. E encontramos o valor igual a 0 aqui. Não estava nos nossos objetivos, mas acabou encontrando 0. Então, como aqui ficou todos os elementos 0, então a gente percebe que isso aqui é uma matriz do tipo triangular superior, onde todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal, que é esse valor aqui, né, essa diagonal, é tudo 0. Então, nós chegamos aos nossos objetivos. Então, o próximo passo é só substituir, transformar propriamente dito essa matriz como sistema. Então, eu vou só copiar e colar esse sistema aqui, e esses sistemas, esse aqui com esse próximo que eu vou anotar, eles vão ser equivalentes. Então, a primeira linha ele permanece igual. Já na segunda, eu não vou ter esse elemento aqui, x1. Eu vou ter aqui um valor que é 0,33, mas é 1/3 que está sendo multiplicado, certo? É 1/3 multiplicado por x2. Esse 0,67 seria a multiplicação de 2/3. Então, 2/3 multiplicando x3. E o valor que aqui que nós temos 2 vai ser 5 sobre 3. Se eu dividir 5 por 3, vai dar 1,67. Eu acho, talvez. Deixa eu ver aqui. 5 dividido por 3... dá certo. Então, é 1,67. Esse termo aqui está muito... tá grande, mas acho que talvez... acho que é isso mesmo. Pronto. É isso mesmo. 2/3 vezes x3 igual a 5/3. E na última, nós temos aqui o menos 8 de x3. Então, aqui seria menos 8 de x3. Esse aqui não tem esses termos. E para deixar eles no padrão, né, aqui... Lá no final, vou só dar um espaço e aqui vou dizer que isso aqui é igual a 0. Pronto, então nós temos aqui dois sistemas. Esse aqui é o sistema inicial, esse sistema aplicando o método. E sabemos que a gente aplicou o método e vai encontrar um sistema equivalente. Esse sistema aqui equivalente é o sistema de cima. Só que nesse caso, esse sistema aqui é bem mais fácil, porque ele está organizado conforme o esquema, no sentido de encontrar uma matriz triangular superior. E vocês vão ver que vai ser bem mais fácil de aplicar, olha só. Nesse caso, a gente já tem aqui o valor de x3,
quem seria x3 aqui? A gente vai usar agora a segunda fase, que é o método da substituição. Então, o x3 é o quê? Se eu pegar esse menos 8 e dividir passar a dividir o 0, vai dar igual a 0 aqui. Então, o x3 é igual a 0. Como o x3 é igual a 0, a gente encontra, aplica e substitui aqui nessa outra equação. Encontramos como? Como aqui, esse termo aqui é 0, então, independentemente de que seja 2/3 multiplicando por x3, como o x3 é igual a 0, então isso aqui vai dar 0. Então, nós temos 1/3 de x2 igual a 5/3. Se eu isolar o x2 e me pegar o 1/3 que está multiplicando o x2 e passar para o segundo membro, eu vou dividir duas equações. Vai dividir esse 5/3 por 1/3. Mas, se a gente quiser organizar, no caso, para resolver esse sistema, né, uma divisão de frações, é o quê? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a multiplicação vai ser o inverso de 1/3. Como aqui é 1/3, o inverso de 1/3 é 3. Então, eu multiplico isso aqui por 3. E a gente sabe que nós temos a multiplicação de uma fração pelo número. Então, a gente multiplica um numerador com o numerador. E como nós não temos denominador no número, a gente subentende que tem 1, né? A gente multiplica 3 vezes 5, que vai dar 15. E 15 dividido por 3 vai dar o próprio 3. Certo? Então, x2 aqui vai ser 3. Depois, nós temos o x1. O x1 vai ser o quê? A gente vai encontrar como? A gente pega a função de cima e aplica os valores de x3 e x2. Como o x3 aqui é 0, então, multiplicando 4 vezes 0 vai dar 0. Como x2 é 3, então 3 vezes 2 vai dar... desculpa, pessoal, o 15, eu tenho 15 dividido por 3, né? O outro 15 dividido por 3 não é 3, é 5, né? Certo? Então, aqui seria o quê? Seria 5 a resposta. Então, 5 vezes 2 vai dar 10 aqui. E como esse 10 está multiplicando, né? No caso, antes estava assim, né? Era 2 vezes 5 vezes x2. x2 é 10, é 5. Aí 5 vezes 2 dá 10 aqui como resposta. E esse 10 vai passar para o segundo membro mudando de sinal. Então, esse 10 vai passar para cá, negativo. Como é 1 menos 10, 1 menos 10 vai dar menos 9. Então, aqui vai ser 3x1 igual a menos 9. Se a gente pegar esse 3 aqui, 3 vezes x1 e passar lá dividindo, vai ser x1 vai ser igual a menos 9 sobre 3. E menos 9 dividido por 3 vai dar o quê? Menos 3. Então, x1 é igual a 3, x2 é igual a 5 e x3 é igual a 0. Ou seja, esse seria a solução. Então, o conjunto de solução aqui é formado pelos elementos como fosse um vetor, formado aqui com o elemento menos 3, 5 e 0. Seria a solução desse sistema. Ele tem apenas uma solução e o sistema ele é determinado e possível. Possível e determinado. Então, aqui seria a solução utilizando o método de eliminação de Gauss. Só um detalhe. Se a gente tivesse alguma situação em algum momento, por exemplo, não tivesse esse x1 aqui, se fosse um 0 aqui, nós iríamos ordenar as equações de uma forma em que facilitasse a resposta. Então, poderíamos trocar, por exemplo, a linha 2 pela linha 3. E aí, ao fazermos isso, utilizamos a parte do teorema, certo? Que a ordem das equações não vai influenciar na resposta. Mas se tivéssemos mais de uma equação aqui abaixo, qual seria a equação que a gente trocaria? Geralmente, a gente escolhe a que tem maior valor relacionando aqui a coluna. Nesse caso, vamos supor que tem um 4 aqui, nesse caso aí que tem um 4, e vamos supor que tem uma próxima linha que tem um 5. Então, a gente escolheria a linha abaixo dela, que tem um valor de 5, ou seja, o maior valor entre eles. Certo? Então, seria possível fazer isso utilizando o teorema. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.